Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para você. Hoje eu tenho uma palavra muito forte para você. Vale a pena você escutar e meditar na palavra de hoje. Eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. E se você já foi inscrito, apenas deixe o seu joinha e deixe o seu comentário aqui abaixo. Mas eu fico assim me perguntando, como seria ou como estaria o apóstolo Paulo se vivesse ainda aqui nesta terra pregando a palavra de Deus, diante de um evangelho tão fraco como nós observamos nos dias de hoje em alguns lugares? É que quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente ali no livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, nós observamos que havia um homem de Deus, o apóstolo Paulo, e ele, quando nós observamos a palavra, entendemos que ele viveu um evangelho genuíno. O evangelho de Cristo, ele é o evangelho genuíno. E muitas pessoas não conhecem esse evangelho, mesmo estando numa igreja ou congregando há muitos anos. Pessoas que têm 18, 19, 20 anos de fé ainda não provou, do sabor do evangelho genuíno. Então, se o evangelho ele não é genuíno, geralmente as pessoas elas só provam, Só têm provado do sabor de mel, Das rosas, das flores, o doce. Mas o evangelho genuíno não é somente flores, se bem que tem flores também, mas não é somente flores. O apóstolo Paulo, ele mostra e nos faz entender que o evangelho também traz muitas lutas. O apóstolo Paulo sofreu prisões. Isso mesmo, sofreu prisões. Você sabe o que é uma pessoa de Deus ser presa? Pelo que as pessoas sabem, só vai ser presa quem deve alguma coisa. Só vai para a cadeia quem é um assassino, um delinquente. Não é verdade? Na visão humana, só vai para ser preso se dever porque tem um crime nas costas. O apóstolo Paulo, homem de Deus, ele está preso. Veja bem, entenda comigo como o evangelho genuíno ele abala o inferno. Entenda comigo como um homem de Deus verdadeiro, a unção de Deus está sobre ele, mas o inferno se revolta tremendamente contra ele. Eu quero que você me entenda. Quanto mais a pessoa é de Deus, mais a unção de Deus está sobre ele, mas mais o diabo se revolta contra ele. Então, você tem que entender que se você não faz a vontade de Deus, mesmo congregando, mesmo dizendo que tem fé, o inimigo não mexe muito com você. Mas quando você toma a decisão de fazer a vontade de Deus, você é perseguido. Muita gente, por não entender, tem essa visão de que se o crente for preso, de que se o crente perder, se o crente sofrer uma tentação, sofrer uma perseguição, sofrer alguma coisa na sua caminhada, é porque o crente não tem fé. Mas eu pergunto nesta hora, será que o apóstolo Paulo não tinha fé? O crente passar por um naufrágio, por uma peleja, se o barco do crente balançar, se a tempestade vier sobre ou contra o crente, muitos acham que aquele crente está passando pela ventania, o barco está balançando porque o crente não acredita em Deus, porque não crê, não tem fé o suficiente ou está em pecado diante de Deus. Mas eu pergunto nesta hora, será que o apóstolo Paulo estava em pecado? Por que o profeta Elias,
ele sai correndo com medo de morrer e entra numa situação difícil, sentindo ali, tá, demonstrando sintomas de depressão, será que ele estava com algum problema espiritual? Será que ele tinha perdido a fé? Claro que não. Então, pregador, é que eu quero mostrar para você que quem faz a obra de Deus de forma efetiva, quem atende os anseios de Deus, quem cumpre a palavra de Deus verdadeiramente, pode passar por aflições, tá? As pessoas do mundo, elas fazem o que elas querem fazer. Elas fazem o que elas desejam fazer. Elas fazem o que o diabo propõe que elas façam. E é por isso que elas não incomodam o diabo. Bem, meus amados irmãos, eu espero que você tenha compreendido o que é verdadeiramente o Evangelho de Deus, o que é verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E que você, na verdade, compartilhe os nossos vídeos para outras pessoas, tá? Se inscreva em nosso canal se você é novo aqui no canal. Divulgue o nosso trabalho em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. E se Deus permitir, se Ele permitir, estarei de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui no canal.